Yeshua, 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 O Salvador e seu amor por nós. Por Garrigou Lagrange, tradução de Margarida Ruchouf, cultor de livros, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix Apoia Seu Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você paga uma mensalidade. Elas começam a R$ 1,99 ao mês e há diversas possibilidades. Então, os links estão todos no descritivo. Interem-se, saibam mais e vejam, caso possam, devam e queiram, como contribuir. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Que Deus vos abençoe, meus caros. Seguimos para o capítulo 7. A personalidade divina de Jesus. Para entrever o que foi e o que continua sendo a vida íntima de Nosso Senhor, é preciso parar para contemplar o mistério de sua personalidade divina. Vimos com quanta reserva ele a manifestou inicialmente, para não excitar um entusiasmo meramente exterior em uma multidão ávida de maravilhoso e de prosperidade terrena. Vemos melhor agora por que ele se apresentou no começo sob o véu das parábolas como o semeador de verdade divina, como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, como o filho único do dono da vinha, enviado após os servos que foram maltratados e mortos pelos vinhateiros. Ele anuncia nessa parábola que será levado à morte. Ao longo do seu ministério, cada vez mais ele aparece como igual ao legislador divino do Sinai, uma vez que vem aperfeiçoar a lei divina. Ao curar o paralítico, ele se atribui o poder de perdoar os pecados, de renovar ou regenerar as almas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados ou sobrecarregados, eu vos darei descanso. Ao aproximar-se à paixão, ele declara mais nitidamente a sua filiação divina. Afirma-a perante os fariseus com uma autoridade que convém unicamente a Deus. Ele, que é tão manso e humilde de coração, não receia dizer-lhes: em verdade digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele declara: o Pai e eu somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz apenas, como os profetas, eu recebi a verdade para vô-la transmitir, mas diz, eu sou a verdade e a vida, o que não convém senão a Deus. Tal é o ensinamento de Jesus sobre a divindade. Foi assim que os apóstolos o compreenderam.
São Pedro viu nele o autor da vida. São Paulo, o único Filho de Deus que criou com seu Pai todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho que, sendo igual a Deus Pai, aniquilou-se e fez-se obediente até a morte de cruz. São João Batista viu nele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E São João Evangelista chamou-lhe o Verbo que se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, a Igreja não faz mais que repetir o testemunho de Jesus sobre si mesmo, quando professa no credo que ele é Filho único de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, e que, por ele, todas as coisas foram feitas. Símbolo de Nicéia. Tal é, em resumo, o testemunho de Nosso Senhor sobre sua filiação divina. Com o auxílio da teologia, meditemos sobre o sentido e o alcance desse testemunho e peçamos a Deus a graça da contemplação desse mistério, do qual nossa alma deveria alimentar-se constantemente e do qual deve viver cada vez mais. Para penetrar um pouco nesse mistério da personalidade divina de Jesus, é preciso ver quais são as conveniências da encarnação por parte de Deus e por parte do homem. Encontraremos aí uma grande luz. Jesus atribuiu a si mesmo as propriedades da natureza divina e as da natureza humana. Apareceu-nos como o homem verdadeiro, nascido no tempo em Belém e morto na cruz. E ao mesmo tempo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida em sua plenitude. Como pode uma única e mesma pessoa ter duas naturezas infinitamente distantes, a natureza divina e a natureza humana? Talvez já tenhamos deixado de nos maravilhar com isso, com esse santo assombro que é o da contemplação. Mas há um outro tipo de assombro, que conduz à negação. A incredulidade protesta. Um Deus encarnado já não seria mais nem Deus nem homem, mas um ser fabuloso, uma quimera, metade Deus e metade homem. Ele teria uma natureza mista, nem divina nem humana. Esse foi o erro de Eutiques. Como poderia, dizem os incrédulos, o Deus infinito que governa os mundos estar em pessoa no corpo de uma criancinha, que um nada pode levar à morte? Um Deus infinito no seio de uma virgem. Assim fala a sabedoria humana, que não vê senão trevas nas verdades sobrenaturais demasiadamente elevadas e fortes para ela. Certamente a união da humanidade e da divindade na pessoa de Jesus permanece um mistério incompreensível para o fiel. Ele somente se esclarecerá definitivamente no céu. Contudo, a luz da fé nos mostra desde agora que, por um lado, Deus tende a se comunicar o máximo possível com o homem, e, por outro lado, o homem tende a unir-se o máximo possível a Deus. Se aproximamos uma da outra essas duas verdades, elas nos permitem pressentir de longe o que é a união da humanidade e da divindade na pessoa do Salvador. São esses dois pontos que queremos desenvolver aqui. Deus se deu em pessoa à humanidade. Deus se deu em pessoa à humanidade. Deus, por um lado, tende a comunicar-se o máximo possível com o homem. Por quê? Porque Deus é o soberano bem, e a bondade é essencialmente comunicativa, o que tende naturalmente a difundir-se, a comunicar a riqueza que está nele. E quanto mais perfeito é um bem, mais intimamente e plenamente ele tende a comunicar-se. O sol difunde à sua volta a luz e o calor. A planta e o animal, chegados à idade adulta, dão a vida a uma outra planta e a um outro animal. Num plano mais elevado, o artista e o sábio que conceberam um ideal tendem a torná-lo conhecido. O apóstolo, que tem a paixão do bem, quer comunicá-lo aos outros. A bondade é essencialmente comunicativa, e quanto mais elevado é seu caráter, mais abundantemente e intimamente ela se doa. Enquanto a amizade de uma alma superficial permanece sensível e exterior, a de uma alma elevada e generosa pelo dom íntimo de si. Se, pois, Deus é o soberano bem, é altamente conveniente que ele se comunique à criatura ao máximo possível, o mais intimamente e mais plenamente possível.
Mas o que os neoplatônicos não perceberam, essa comunicação divina, por mais conveniente que seja, permanece livre. Ela não é de forma alguma necessária à beatitude infinita de Deus. Beatitude que ele encontra na posse da sua soberana bondade, infinitamente superior a qualquer bem criado, e a qual estes nada poderiam acrescentar. Foi livremente que Deus criou todas as coisas. No dia da criação, por bondade, ele deu às suas criaturas o ser, a vida, a inteligência. Por um amor totalmente gratuito, ele levou o anjo e o homem à vida sobrenatural da graça, participação em sua vida íntima. Mas será isso tudo o que Deus pode? Por que não poderia ele dar-se a si mesmo em pessoa? Não é próprio da amizade levar-nos a nos doar intimamente? Por que o Verbo de Deus não poderia dar-se a si mesmo em pessoa a uma alma privilegiada, de tal sorte que o Verbo, essa alma e o seu corpo, formassem uma única pessoa, um único eu, aquele do Verbo encarnado, a quem conviriam as perfeições divinas e as propriedades humanas, e que poderia dizer: eu que vos falo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim se realizaria maravilhosamente o princípio. Deus, soberano bem, tende a comunicar-se ao homem o máximo possível. A bondade é essencialmente comunicativa, e quanto mais ela é de ordem elevada, mais abundantemente, mais intimamente ela se doa. A bondade é essencialmente comunicativa, e quanto mais ela é de ordem elevada, mais abundantemente, mais intimamente ela se doa. Esse é o aspecto mais elevado do mistério de que falamos. O pleno desenvolvimento da personalidade humana e a união com Deus. A incredulidade objeta: mas então, se não houvesse em Jesus uma personalidade humana, ela não seria mais verdadeiramente homem. Essa foi outrora a objeção de Nestório e seus discípulos. Os racionalistas modernos a desenvolvem dizendo: a personalidade humana consiste sobretudo na consciência que cada um tem de si mesmo e na liberdade pela qual somos donos de nós mesmos. Se, pois, Jesus, como afirma a Igreja, não teve uma personalidade humana, não houve consciência humana de si nem liberdade humana, mas somente uma consciência divina e uma liberdade divina, e sendo assim, ele não era verdadeiramente homem, e, não tendo liberdade humana, não pôde nem merecer nem obedecer. Ou então, se quiser sustentar, acrescentam esses racionalistas que ele teve uma consciência humana e uma liberdade humana, ao mesmo tempo que uma consciência divina e uma liberdade divina. É preciso dizer, então, que havia nele duas personalidades, duas pessoas, sem dúvida intimamente unidas pelo conhecimento e pelo amor, mas ainda assim duas pessoas, e não somente uma. E, consequentemente, Jesus é somente o maior dos santos, que teve uma união íntima com Deus, em um grau totalmente iminente. Mas não se pode dizer que ele é Deus. Em suma, se a personalidade é fortemente constituída pela consciência ou pela liberdade, para que houvesse em Jesus somente uma única pessoa, seria preciso que não houvesse nele senão uma única consciência e uma única liberdade. Ele não poderia, portanto, ser ao mesmo tempo verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano, verdadeiramente homem. Essa objeção se baseia em uma ideia superficial e mesmo falsa da personalidade, e se esquece também das relações muito íntimas que existem entre o pleno desenvolvimento da personalidade humana e a união com Deus. É preciso insistir sobre isso. É o segundo aspecto deste mistério. Para ver como Jesus, sem ter uma personalidade humana, um eu humano, pode ser verdadeiramente homem, e como a sua humanidade, longe de ser diminuída, é glorificada pela personalidade divina do Verbo, é preciso considerar por um instante o que é a personalidade em geral. Isso seria bastante fácil, se muitas confusões não se tivessem cumulado sobre esse ponto. É preciso dissipá-las para conservar o verdadeiro sentido do termo eu que todo mundo usa. É preciso, com São Tomás, perguntar-se o que é exatamente a personalidade e elevar-se progressivamente dos degraus inferiores da personalidade humana até o mais perfeito de todos. Poderemos assim entrever na penumbra da fé
o que é personalidade do Salvador, muito acima daquela de um São Paulo, de um São Pedro ou de um São João. A personalidade é algo de positivo. É aquilo pelo qual todo ser dotado de razão é um sujeito independente, que pode referir-se a si mesmo como eu, ou que se pertence, que é senhor de si mesmo, sui juris. A ele se atribuem a natureza racional, a existência e as operações que constituem a sua atividade. Nesse sentido, se costuma dizer que Pedro e Paulo são pessoas e duas pessoas distintas. Cada um é um sujeito independente e um todo, ao qual se atribui a natureza humana, a existência, a atividade. Cada um deles se refere a si mesmo como eu. Assim, a pessoa se distingue como um sujeito primário de atribuição de tudo o que a ela convém, e ela mesma não pode ser atribuída a outro sujeito. Dizemos: Pedro é homem. Pedro existe. Pedro fala bem. Mas não poderíamos atribuir a pessoa de Pedro a outro sujeito. Ele mesmo é um sujeito primário de atribuição, que existe separadamente e atua separadamente. Segue-se que a nossa personalidade, ou aquilo pelo qual todo ser dotado de razão é um sujeito independente, um todo ao qual se atribui sua natureza, sua existência, suas ações, não pode ser formalmente constituído por nada do que lhe é atribuído como parte. Segue-se que a nossa personalidade não pode ser fortemente constituído por nada do que lhe é atribuído como parte. Nossa personalidade fundamental não pode, pois, ser formalmente constituída nem por nosso corpo, nem por nossa alma, isto é, por nenhuma das duas partes da natureza que nos é atribuída, nem por nenhuma de suas faculdades ou nenhum dos nossos atos. Consequentemente, está claro que a nossa personalidade fundamental, do ponto de vista do ser ou ontológico, não pode ser formalmente constituída por nossa consciência. A consciência do eu não é o eu. Ela o supõe e o conhece, mas não o constitui. A consciência do eu não é o eu. A consciência do eu supõe o eu e conhece o eu, mas não constitui o eu. Nossa liberdade não é tampouco aquilo que constitui formalmente a nossa personalidade. Ela é somente uma manifestação psicológica e moral da nossa personalidade fundamental, a qual pertence à ordem ontológica, ou do ser. Pois o agir supõe o ser. É primeiro preciso ser para poder agir. É preciso primeiro ser para poder agir. Nossa personalidade é, portanto, algo de mais profundo que a consciência e a liberdade. É aquilo pelo qual cada um de nós é um sujeito independente, ao qual é atribuído tudo aquilo que a ele convém. Se nós podemos atribuir a Jesus como a um mesmo sujeito independente duas inteligências, uma divina e outra humana, e duas liberdades, disso não se segue que nele duas pessoas há, mas somente uma. Nossa personalidade é, portanto, algo de mais profundo que a consciência e a liberdade. É algo pelo qual cada um de nós é um sujeito independente, ao qual é atribuído tudo aquilo a que ele convém. Se nós podemos atribuir a Jesus como a um mesmo sujeito independente duas inteligências e duas liberdades, uma divina e outra humana, disso não se segue que há nele duas pessoas, mas somente uma. Há aqui, na verdade, um enorme mistério, incompreensível para nós, mas ele não é ininteligível e nem absurdo. Ao contrário, podemos elevar-nos progressivamente até ele partindo dos degraus mais inferiores da personalidade humana. É bastante fácil ver que, do ponto de vista psicológico e moral, uma personalidade humana cresce tanto mais quanto mais intimamente tende a unir-se a Deus, eclipsando-se diante dele. Essa união no apagamento, longe de ser para ela uma servidão, é uma glorificação. Se prestarmos atenção a isso, podemos entrever o que se realizou em Cristo, não mais somente do ponto de vista psicológico e moral,
mas do ponto de vista do ser ou da personalidade fundamental. Se, como dizíamos acima, Deus tende a dar-se o máximo possível ao homem, o homem perfeito tende a unir-se o máximo possível a Deus. Pensou-se algumas vezes que a personalidade se desenvolve na medida em que o homem se torna independente, em sua existência e em seus atos, de tudo o que ele não é. Pensou-se algumas vezes que a personalidade se desenvolve na medida em que o homem se torna independente de tudo o que ele não é, em sua existência e em seus atos, e também na medida em que outros dependem dele. Glorificou-se nesse sentido a personalidade de um Napoleão ou de um Goethe. Quem assim pensa esquece-se de que nossa personalidade consiste sobretudo na independência, não em relação a todas as coisas, mas sim em relação àquelas que nos são inferiores e que nós dominamos por nossa razão e nossa liberdade. Independência em virtude da qual a nossa alma poderá subsistir depois da dissolução do corpo. Quem glorifica algumas personalidades humanas que não reconheceram os direitos de Deus esquece-se, sobretudo, de observar que a nossa independência especial em relação às coisas inferiores se fundamenta numa dependência muito estreita da nossa alma em relação às coisas superiores, em relação à verdade e ao bem, e, em última análise, a Deus. Se a nossa razão domina o espaço e o tempo, as coisas sensíveis, é porque ela é feita para conhecer a Deus, a verdade suprema. Se a nossa liberdade domina a atração das coisas sensíveis, dos bens particulares, é porque ela é feita para preferir Deus, o bem universal e total, e amá-lo acima de tudo. Se nossa liberdade domina a atração das coisas sensíveis, de bens particulares, é porque ela é feita para preferir Deus, o bem universal e total, e amá-lo acima de tudo. Segue-se daí uma lei muito elevada e muito esquecida, a saber, que o pleno desenvolvimento da personalidade consiste em tornar-se cada vez mais independente das coisas inferiores, mas também cada vez mais estreitamente dependente da verdade, do bem, do próprio Deus. A falsa personalidade consiste, ao contrário, em uma suposta independência em relação a tudo, até mesmo a Deus, a quem se recusa a obediência. Essa falsa personalidade despreza as virtudes ditas passivas da humildade, da paciência, da mansidão. Ela não é senão insubordinação e orgulho. Ela se encontra plenamente realizada no demônio, que tem por divisa non serviam, não obedecerei, non serviam. Ela conduz de resto a pior das servidões. A verdadeira personalidade, ao contrário, se realiza nos santos, mas, sobretudo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas falsas ideias se difundem sobre o desenvolvimento da personalidade, porque não se contempla mais o mistério da encarnação e se esquece que o pleno desenvolvimento da personalidade humana consiste em eclipsar-se diante da de Deus, unindo-se o máximo possível a Ele. Isso é o que importa salientar, para compreender como a humanidade de Jesus em nada ficou diminuída pelo fato de que, nele, a personalidade humana deu lugar à personalidade divina do Verbo. Esse é o ponto culminante que nos permite entrever esta lei tão elevada. A personalidade humana cresce quando se apaga perante a de Deus. De onde vem, com efeito, a superioridade do homem de bem sobre o libertino? Vem do fato de que o homem de bem conforma a sua vontade à de Deus. Enquanto o libertino é esmagado pela adversidade, o homem de bem cresce com ela, conformando cada vez mais a sua vontade à de Deus. De onde vem a superioridade do homem de gênio sobre o trabalhador comum? Vem do fato de que ele é inspirado por Deus e estreitamente dependente de uma inspiração superior. Acima do homem de gênio, uma personalidade mais elevada, mais poderosa se manifesta ao longo dos tempos. A dos santos.
A personalidade pode ser medida pela influência profunda e duradoura que é capaz de exercer. Ora, a influência de um santo não se limita ao seu país e nem à sua época. Ela se exerce, em um certo sentido, em toda a Igreja, numa esfera superior ao espaço e ao tempo. Há quase 2000 anos, milhões de almas vivem das epístolas de São Paulo, como se essas páginas tivessem sido escritas ontem, enquanto quase ninguém mais, com exceção de alguns eruditos, lê as cartas de Sêneca. Sêneca pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Mas as cartas de São Paulo também. Aliás, todo o Novo Testamento. Há 7 séculos, milhões de religiosos vivem do pensamento de um São Bernardo, de um São Domingos, de um São Francisco de Assis, de uma Santa Catarina de Sena, de uma Santa Clara. De onde vem que esses santos tenham exercido tal influência sobre as almas? De onde vem a sua prodigiosa personalidade que os eleva assim tão acima dos limites do seu país e do seu tempo? É que, em certo sentido, eles se tinham tornado uma só coisa com Deus. Eles tinham morrido para si mesmos, para viver em Deus. Somente os santos compreenderam plenamente que a personalidade humana não pode crescer verdadeiramente senão morrendo para si mesma, para que Deus reine e viva nela cada vez mais. E é por isso que os santos, e somente eles, declararam, como disse Catarina de Sena, um verdadeiro ódio ao seu próprio eu, ao eu feito de amor próprio e de orgulho. Eles procuraram viver cada vez mais não para si mesmos, mas para Deus, e em consequência morrer para o seu próprio julgamento e a sua própria vontade, para viver unicamente do pensamento e da vontade de Deus. Eles quiseram que Deus se tornasse para eles um outro eu, alter ego, mais íntimo que o seu próprio. Eles quiseram tornar-se servos de Deus, assim como nossa mão é serva da nossa vontade. Eles quiseram tornar-se em profundidade filhos adotivos e amigos de Deus, a ponto de viver constantemente para Ele, a ponto de que seu pensamento e seu querer profundo fossem sempre para Ele. Em certos momentos de união, eles puderam dizer com São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. O pleno desenvolvimento da personalidade humana consiste em dissolver-se na de Deus. O pleno desenvolvimento da personalidade humana consiste em dissolver-se na personalidade de Deus. O santo, porém, por mais elevado que seja, continua sendo um ser distinto de Deus, uma criatura. Mesmo tendo substituído suas ideias humanas pelas ideias divinas e sua vontade própria pela vontade divina, ele permanece, contudo, um ser distinto de Deus. A própria Maria, mesmo em suas horas de oração mais íntima, continua sendo uma criatura. No cume da santidade encontramos nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, Deus em pessoa se deu à humanidade no grau máximo possível, e a humanidade foi unida a Deus pessoalmente na máxima medida possível, a ponto de constituir um único eu com o Verbo de Deus. Em Jesus Cristo, já não são somente os pensamentos de Deus que substituem as ideias humanas. E não é somente o querer divino que subordina totalmente o querer humano, mas na raiz da inteligência e da vontade, na raiz da própria alma, na ordem do ser, a pessoa divina do Verbo assumiu a humanidade de Jesus. Por isso ele pôde dizer: eu que vos falo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Pai e eu somos um. É por isso que Jesus tem uma maneira única de pronunciar essa palavra eu, que os santos quase não pronunciam, a não ser para acusar-se de suas faltas. Eles sabem que todo o bem que realizam é o Senhor que os faz realizá-lo, enquanto o mal vem somente de nós. Eles sabem que o nosso eu, feito de amor próprio e de egoísmo, é odioso, como diz Pascal,
enquanto que o eu de Jesus é adorável. É o eu do Verbo que se fez carne. Somente ele pode dizer: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Uma tal palavra não pode ser dita senão por Deus. De onde vem que Jesus ultrapasse infinitamente todos os santos dos quais é o modelo, a luz, a força, a vida? De onde vem que Jesus ultrapasse infinitamente todos os santos dos quais é o modelo, a luz, a força e a vida? É que nele, rigorosamente falando, a personalidade humana, o eu humano, foi substituído, desde o primeiro instante da sua concepção e para sempre, pela personalidade divina do Verbo. Em Jesus Cristo, não há personalidade humana, não há um eu humano, e ainda assim, ele é verdadeiramente homem. A sua humanidade, longe de ser diminuída pela união pessoal com o Verbo, é glorificada por essa união. Ela recebe com isso, como veremos, uma santidade inata, substancial, incriada. Da mesma forma, a imaginação é mais nobre em nós do que no animal, pelo fato de estar unida em nós à inteligência. Ela serve em nós a essa faculdade superior, e essa subordinação a eleva, como vemos claramente nos artistas de gênio. Para o inferior, é uma glória servir e concorrer assim para a realização de um fim superior a ele. Foi o que perceberam aqueles que associaram estas duas palavras, servidão e grandeza. Servir a Deus é reinar. E nenhuma criatura jamais serviu tão bem a Deus quanto a santa alma do Salvador. Inúmeros corolários poderiam deduzir-se desta doutrina. Notemos somente os principais. A união hipostática, a mais íntima das uniões, depois da Trindade. Como podemos ver, essa união pessoal ou hipostática, isto é, união em uma única pessoa ou em um único sujeito, da divindade e da humanidade, não é somente uma união moral que nasce da conformidade da vontade humana com a vontade divina pela graça e pela caridade, não. Essa união moral com Deus, que existe sobretudo nos santos, pode tornar-se muito íntima. Abraão, no Antigo Testamento, é chamado amigo de Deus, mas permanece infinitamente distante de Deus. E o mesmo acontece com os apóstolos e com os maiores santos. A união pessoal ou hipostática não é tampouco uma união natural e essencial, pois não constitui uma única e mesma natureza ou essência. As duas naturezas permanecem perfeitamente distintas, embora intimamente unidas. A natureza divina, com efeito, é absolutamente imutável e não pode converter-se ou transformar-se em uma natureza criada. Jesus, nesse caso, já não seria verdadeiro Deus. Por outro lado, a natureza humana não pode ser convertida ou transformada em natureza divina. Se assim fosse, Jesus não seria verdadeiramente homem. As duas naturezas não podem tampouco entrar em composição de uma terceira natureza, pois isso suporia uma modificação ou alteração da natureza divina, que é absolutamente imutável, e que não poderia ser uma parte incompleta de um todo mais perfeito do que ela mesma. Portanto, a união pessoal ou hipostática da divindade e da humanidade de Jesus não acarreta absolutamente uma confusão das duas naturezas. Assim como em nós a união da alma e do corpo não significa que eles se confundam. Um pouco como o nosso corpo é dominado, vivificado por nossa alma e será reanimado por ela no dia da ressurreição, assim, em Jesus, a natureza humana está toda inteira sob a influência de Deus, possuída pelo Verbo. O Cristo não é um ser fabuloso, metade Deus e metade homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem confusão panteística das duas naturezas unidas em sua pessoa divina. Assim se realizam sobrenaturalmente, neste mistério sublime, a inclinação de Deus a dar-se o máximo possível ao homem e a inclinação do homem a unir-se o máximo possível a Deus. É a união mais forte, mais íntima possível, depois daquela da Santíssima Trindade.
Na Santíssima Trindade, necessariamente as três pessoas são uma única e mesma natureza divina. Em Jesus, é um fato que as duas naturezas pertencem à mesma pessoa. Essa união pessoal ou hipostática que constitui o homem-Deus é incomparavelmente mais íntima do que é a da nossa alma com o nosso corpo. Enquanto a alma e o corpo se separam na morte, o Verbo não se separa jamais da alma nem do corpo que ele assumiu. A união é imutável e indissolúvel por toda a eternidade. Nós não contemplamos suficientemente este inefável mistério de amor misericordioso. A sua sublimidade provém precisamente do fato de que duas naturezas infinitamente distantes, uma suprema e a outra ínfima, sejam tão intimamente unidas. A beleza provém da unidade que resplandece na variedade. Quando os elementos diversos são infinitamente distantes e todavia intimamente unidos, já não temos apenas o belo, mas realmente o sublime. Somente o amor divino é suficientemente forte para associar assim a suprema riqueza e a humana natureza com todos os sofrimentos que a podem oprimir. Quando fazemos nossa via sacra e contemplamos Jesus em seu caminho de dores, curvado sob o fardo dos nossos pecados, lembremo-nos de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e por Ele nós iremos até esse oceano de vida divina, ao qual somente Ele nos pode conduzir, ao conceder-nos perseverar. Nós gostamos de contemplar o mar ou as montanhas, de deixar o olhar deter-se neles por longo tempo com admiração. Por que não contemplaríamos com maior frequência esse imenso mistério da encarnação que nos traz a salvação? Há almas muito simples, formadas pelo Evangelho e a liturgia, que chegam a essa contemplação, como podemos constatar muitas vezes nas áreas rurais da França, da Espanha e da Itália. Quando entramos em uma igreja, muitas vezes nos contentamos com pedir uma graça particular para nós e para os nossos. Pensemos algumas vezes em agradecer a Deus por nos ter dado nosso Senhor. A encarnação bem merece uma ação de graças especial. Essa ação de graças, que deve começar aqui na terra, será a dos santos durante toda a eternidade. Será o cântico dos eleitos de que fala o Apocalipse. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Uma alma que todos os dias, na intimidade da oração, agradecesse a Deus por nos ter dado seu Filho, chegaria certamente a um alto grau de união divina. Isso é possível a toda alma simples, mesmo desprovida de cultura humana. Agradecer a Deus pelo dom infinito que nos concedeu. Anexo. A personalidade. O que ela é formalmente. Primeiramente, está claro para todo teólogo que a personalidade não pode ser formalmente constituída nem pela consciência nem pela liberdade. A consciência do eu supõe que já exista o eu que ela conhece, e não é ela que o constitui. A liberdade também é uma manifestação psicológica e moral da personalidade fundamental, à qual ela é atribuída, e, portanto, que ela supõe. A personalidade é livre, mas a liberdade não é o que a constitui formalmente. Assim, pode haver em Jesus uma só pessoa, embora haja nele duas consciências e duas liberdades, uma divina e outra humana. A personalidade fundamental não pertence à ordem do agir, como dissemos, mas à ordem do ser, pois o agir supõe o ser. É preciso primeiro ser para poder agir. Essa personalidade fundamental é, segundo a razão natural, ou o consenso comum, ela é, então, aquilo pelo qual cada ser racional é um sujeito primário de atribuição, capaz de dizer eu, e ao qual se atribui tudo o que lhe corresponde, enquanto que ele mesmo não pode ser atribuído a ninguém mais. Assim, Pedro ou Paulo são pessoas. Diz-se comumente Pedro é homem, Pedro é existente ou existe, Pedro é bom, etc. Em cada um desses julgamentos afirmativos, o verbo ser
exprime a identidade real do sujeito da proposição e do atributo. Com efeito, dizer que Pedro é homem significa dizer Pedro é o próprio ser que é homem, etc. Como pode ser salvaguardada essa identidade real do sujeito e do atributo de cada uma dessas proposições? Para isso é preciso que haja em Pedro, sob a diversidade das qualidades que lhe são atribuídas, alguma coisa de único, de idêntico e de real, que o constitua formalmente como sujeito primário de atribuição de tudo o que lhe corresponde. Essa é a sua personalidade fundamental na ordem ontológica ou do ser. Essa personalidade, segundo alguns, é algo de negativo. Pedro seria uma pessoa porque sua humanidade não dependeria radicalmente nem atualmente de uma pessoa divina, ou não seria assumida, como foi a humanidade de Jesus, por uma outra pessoa divina. Muitos teólogos rejeitam essa opinião por vários motivos. Primeiro, o constitutivo formal daquilo pelo qual cada um de nós é um sujeito primário de atribuição não pode ser algo negativo. Se a dependência é uma coisa positiva, com maior razão a independência é uma perfeição positiva, ainda que a exprimamos negativamente. A independência de Deus no ser é mesmo a soberana perfeição, tão positiva quanto possível. Segundo, a personalidade natural de cada um de nós não pode ser definida pela ausência de uma graça excepcional totalmente sobrenatural, isto é, pela ausência da graça da união hipostática. Não é a ausência de um dom sobrenatural que constitui as realidades de ordem natural. Disso se seguiria que estas não seriam naturalmente conhecíveis e definíveis. Terceiro, na Santíssima Trindade há 3 personalidades, que não são algo negativo, mas positivo, e que devem ter uma similitude analógica com a personalidade criada. Caso contrário, não poderíamos conhecê-las. Quarto, a identidade real formada por estes julgamentos, Pedro é homem, Pedro é existente, Pedro é bom, não pode ser constituída e explicada por algo de negativo. É preciso que haja algo positivo que constitui o sujeito como tal, sempre idêntico em si mesmo, em seu fundo, sob a diversidade das qualidades que lhe são atribuídas. Essa identidade não é tampouco assegurada pela porção da matéria própria a cada um de nós, pois se assim o fosse, o meu corpo, por ser este corpo individual, constituído por esta porção de matéria, a minha mão, por ser esta mão individual, seria um sujeito primário de atribuição. Ora, não é assim, porque eles me são atribuídos como partes. E no Cristo, a individuação de sua humanidade pela matéria está infinitamente distante da sua personalidade incriada. Quinto, além disso, aqueles que sustentam que a personalidade é algo de negativo se recusam geralmente a admitir que há, antes da consideração de nosso espírito, uma distinção entre toda existência criada e sua existência, entre toda pessoa criada e sua existência. Ora, é verdade, antes da consideração de nosso espírito, que a humanidade em nós não é a existência e que a pessoa de Pedro não é a sua existência, pois somente Deus é a sua existência. Somente Ele pôde dizer, eu sou aquele que é. E é por ser Deus que Jesus pôde dizer, eu sou a verdade e a vida. Nenhuma pessoa criada é a existência. Ela apenas tem existência. Ela a recebeu. Por elas mesmas, uma essência criada e uma pessoa criada são apenas suscetíveis de receber a existência. Sexto, aqueles que sustentam que a personalidade é algo de negativo recusam também, geralmente, admitir que em Jesus há somente uma existência. Ora, como bem mostra São Tomás, a unidade da existência segue a unidade da pessoa. Se, com efeito, a humanidade de Jesus tivesse a sua existência própria, ela teria, na ordem do ser, a sua última atualidade ou perfeição independentemente do Verbo, e a união hipostática já não seria, o que parece, senão uma união acidental, donde o perigo de voltar inconscientemente ao nestorianismo, que admitia em Cristo 2 pessoas acidentalmente unidas. Por essas diferentes razões,
a maior parte dos teólogos admite que a personalidade consiste em algo de positivo, mas restam entre eles algumas divergências. Alguns sustentam que a personalidade é um modo substancial que supõe a existência. A razão disso é que para eles, como para os precedentes, não há distinção real ou anterior à consideração de nosso espírito entre a essência criada e a existência. A razão disso é que para eles, mesmo para os precedentes, não há distinção real entre a essência criada e a existência. Por isso, o modo substancial que constitui a personalidade humana supõe não somente a essência ou natureza humana, mas a existência identificada com a essência. A isso, os tomistas respondem, como na crítica à opinião precedente: antes da consideração de nosso espírito, a humanidade em nós não é a existência, pois somente Deus é a sua existência, e, portanto, a distinção entre a essência criada e a existência não segue a consideração de nosso espírito, mas a precede. Isso significa que é uma distinção real. Certamente, não é uma distinção espacial das coisas que podem ser separadas uma da outra, mas é uma distinção que, por mínima que pareça, é real, pois é anterior à consideração de nosso espírito. Portanto, a personalidade não supõe a existência, mas é o inverso. Como diz São Tomás, esse sequitur personam tanquam habentem esse. A existência segue a pessoa, supostamente constituída, pois é a pessoa que tem a existência. A existência lhe é atribuída como a um sujeito primário de atribuição, que não é ele mesmo atribuível a mais ninguém. Além disso, como a existência é em todas as coisas a última atualidade ou perfeição na ordem do ser, tudo o que acontece a uma substância, já dotada da sua própria existência, acontece-lhe acidentalmente. Se, pois, em Jesus a humanidade tivesse a sua própria existência, o modo substancial posterior à existência de que fala esta segunda opinião não lhe conviria, senão acidentalmente. E assim, a união hipostática se tornaria acidental. Voltamos assim inconscientemente ao nestorianismo. Uma terceira opinião sustenta, contra as duas precedentes, que a personalidade é sim algo positivo, que não supõe a existência, mas que se identifica com a existência, realmente distinta da essência criada. Assim, a personalidade de Pedro se identificaria com a sua existência criada, e a personalidade de Jesus com a existência incriada do Verbo. Essa opinião, que se aproxima da doutrina de São Tomás, difere dela, porém, em um ponto importante. São Tomás escreveu: esse non est de ratione suppositi. Ao contrário, a personalidade é o constitutivo formal da pessoa. Ao contrário, a personalidade é o constitutivo formal da pessoa. Ele escreveu também: esse consequitur naturam, non sicuti habentem esse, sed sicuti qua liquidi est, personam autem, sivi hypostasim sequitur sicuti habentem esse. A existência segue a natureza, pela qual Pedro é um homem, e ela segue a pessoa de Pedro, que existe. A existência segue a natureza, pela qual Pedro é homem, e ela segue a pessoa de Pedro, que existe. Se, portanto, segundo São Tomás, a existência segue a pessoa, ela não a constitui formalmente. É mesmo absolutamente impossível que a existência, que é um atributo contingente de toda pessoa criada, constitua formalmente esta como sujeito primário de atribuição. Isso equivaleria a dizer que a personalidade de Pedro é a sua existência. Ora, somente Deus é a sua existência. Como dizem os tomistas, persona Petri, imo personalitas Petri, qua formaliter constituitur eius persona, non est suum esse. Persona Petri, non est suum esse. Anteriormente à consideração de nosso espírito, esta proposição é verdadeira. Pedro não é a sua existência. Somente Deus é a sua existência.
Solus Deus est suum esse. São Tomás o diz claramente, por exemplo, em Angelus est compositus ex esse et quod est. Quod est, aquilo que é a pessoa que existe. A distinção real não somente entre a essência criada e a existência, mas entre a pessoa criada, que se supõe formalmente constituída por sua personalidade, e a existência. Também a opinião que identifica a personalidade criada com a existência conduziria a negar a distinção real entre a essência criada e a existência, distinção que é, no entanto, defendida pelos partidários dessa opinião e que é uma doutrina fundamentalmente do tomismo. É uma doutrina fundamental do tomismo. Objeta-se, mas Pedro não é tampouco a sua humanidade e, no entanto, não é realmente distinto dela. Por que, então, pelo fato de que ele não é a sua existência, seria ele realmente distinto dela? Nós respondemos. Pedro é realmente distinto da sua humanidade, assim como o todo é distinto da sua parte essencial. E ele é muito mais distinto de sua existência, que está nele, não como sua parte essencial, mas como um atributo contingente. Pedro é realmente distinto de sua humanidade, assim como o todo é distinto da sua parte essencial, e ele é muito mais distinto de sua existência, que está nele, não como sua parte essencial, mas como um atributo contingente. Antes de toda a consideração do nosso espírito, estas proposições são verdadeiras. Pedro não é a sua natureza humana. Pedro não é a existência. Com efeito, Pedro não é a sua natureza humana, porque esta é somente a parte essencial desse todo que ele é. A parte mesmo essencial não é o todo. Portanto, é falso dizer que Pedro é a sua natureza. O verbo ser exprime a identidade real do sujeito e do atributo, e a parte mesmo essencial não é realmente idêntica ao todo. Pedro não é tampouco a sua existência, pois esta é somente para ele um atributo contingente. Com efeito, Pedro poderia não existir. A existência nele não é um atributo essencial, nem o constitutivo formal da sua pessoa, já que esta é somente suscetível de existir. Em toda pessoa criada, a existência é um atributo contingente, que não poderia, assim, constituir formalmente a pessoa como sujeito primário de atribuição. Além disso, como diz São Tomás, em Deus há 3 personalidades e uma só existência. Tres persone divine, non avente nisi unum esse. As pessoas divinas não são, portanto, formalmente constituídas pela existência. E, nesse caso, não teria uma similitude analógica com a personalidade humana, caso esta fosse formalmente constituída pela existência. Se, pois, a personalidade, primeiro, é algo positivo, segundo, que não supõe a existência, terceiro, que tampouco se identifica com a existência. Se, pois, a personalidade é algo positivo, que não supõe a existência e que tampouco se identifica com a existência, o que é preciso dizer? É preciso dizer, como ensinam os tomistas em geral, e particularmente Caetano, a personalidade, segundo a razão natural ou o senso comum, é, em cada ser racional, aquilo pelo qual ele é sujeito primário de atribuição da natureza racional individuada, da existência e dos acidentes. Ela é, em outros termos, aquilo que nele se requer para salvaguardar a identidade real, afirmada por todas as proposições: Pedro é homem, Pedro é existente, Pedro é bom, isto é, Pedro é o mesmo ser ou sujeito que é homem, que é existente, que é bom. É preciso que, sob a variedade das qualidades essenciais e contingentes que lhes são atribuídas, haja nele algo de real, de positivo, de idêntico, que não seja nenhuma das partes que lhe são atribuídas e que o constitua formalmente como sujeito primário de atribuição ou como um todo. O constitutivo formal da personalidade não pode, portanto, ser nem a natureza individuada,
nem a existência, nem a consciência, nem a liberdade. Ele é o que constitui o sujeito primário de atribuição como sujeito. Suppositum. Em latim, isso é chamado subsistentia. E nos seres dotados de razão, personalitas. Esta concepção, que parece a alguns demasiadamente abstrata e sutil, nada mais é, como observa Caetano, do que a simples explicação daquilo que diz a razão natural ou o senso comum. Isto é capital. Aquilo pelo qual cada ser racional é sujeito primário de atribuição é manifestamente de ordem substancial e não acidental. É o termo no qual se unem a natureza individuada, a existência, as operações atribuídas à pessoa como partes de um mesmo todo. Do mesmo modo, analogicamente, o topo de uma pirâmide é o termo e o ponto culminante das linhas que convergem para ele. No fundo, isso é algo bastante misterioso para nós, pois não temos a intuição intelectual imediata como os anjos, e nosso conhecimento dificilmente se eleva do sensível ao inteligível. Mas o que se afirma aqui não é, entretanto, mais misterioso do que o que se afirma comumente a respeito do contínuo. Como observa São Tomás, se a humanidade de Cristo estivesse separada do Verbo, ela se tornaria uma pessoa distinta, assim como quando se separa duas partes de uma linha contínua, cada uma delas se torna um todo. O que aqui se afirma não é mais surpreendente do que o fato comumente admitido de que a divisão de um desses animais, chamados anelídeos, como o verme, resulta em dois animais ao invés de um. A divisão cria um termo que anteriormente não existia. Assim, todo contínuo é divisível infinitamente, sem nunca ser dividido infinitamente. Ele se compõe de partes sempre divisíveis. Segue-se que a humanidade de Cristo, que é terminada pela personalidade incriada do Verbo, não é uma pessoa humana, pois ela não é um sujeito primário de atribuição. Quando Jesus diz, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele atribui a si mesmo, ao mesmo eu, as propriedades da natureza humana, eu que vos falo, e as da natureza divina, eu sou a verdade e a vida. É por isso que São Tomás diz em substância, nativitas temporalis causarit in Christo temporalem filiationem realem, si esse ibi subjectum a uius modi filiationis capax. Ele escreveu também, si humana natura non esse assumpta divina persona, natura humana propriam personalitem aberit, persona divina sua unione impeditivit ne humana natura propriam personalitem aberit. Idem, si praexistisset personalitas humana, disisset per corruptionem. Portanto, a humanidade de Cristo não tem, segundo São Tomás, a personalidade própria que ela teria se não tivesse sido unida pessoalmente ao Verbo. Mas disso não se segue absolutamente que falte alguma coisa à humanidade de Cristo, pois, como diz São Tomás, é muito mais digno existir no Verbo do que existir em si. Por esta noção de personalidade se explica a verdade das proposições Pedro é homem, mas ele não é a sua humanidade, que é nele parte essencial. Pedro existe, mas ele não é a sua existência, que nele é um atributo contingente. Também se explica assim que não haja em Jesus senão uma única personalidade, um único sujeito primário de atribuição, ao qual correspondem a natureza humana e a natureza divina, a liberdade humana e a liberdade divina. Em consequência, há nele somente uma existência, pois a existência segue a pessoa, que é sujeito que existe. A unidade de pessoa envolve, assim, a unidade de existência. A união hipostática não é, portanto, acidental. Ela é substancial, pois as duas naturezas pertencem à mesma pessoa e existem pela mesma existência.
Assim se salvaguarda o sentido profundo da afirmação de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.